Estamos de volta com o Tarobá Rural nesta sua manhã gostosa, agradável de domingo. Um excelente dia para você, diga-se de passagem. Obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente no Tarobá Rural. O assunto de agora é o leite. Talvez você esteja aí tomando aquele cafezinho com leite ou vai preparar para daqui a pouco. Sabe o que acontece? O Paraná é um dos maiores produtores de leite do Brasil, mas os produtores estão bastante preocupados com o preço. Não bastasse isso, o período agora do inverno é prejudicial para as pastagens e aí é preciso dar mais alimento para o gado. Dificulta também por relação ao custo. Reportagem na tela, vamos ver. Para manter a boa produção mesmo no inverno, Enídio troca o pasto pela silagem. Com alimentação rica em nutrientes, cada vaca chega a produzir até 25 litros de leite. Uma boa silagem, bem organizada, a propriedade é tudo, né? Se o preço ajudar... O custo ainda é o maior desafio. O produtor recebe R$ 1,57 pelo litro. Mesmo com a queda nas temperaturas, o valor está mais baixo que no ano passado. Está bem apertado para nós vencer pagar as contas do investimento. O ano passado estava até melhor. Esse ano, em pleno inverno, está baixando. Eu não sei como é que nós vamos fazer. Cumprir com os compromissos. O Paraná é o terceiro maior produtor de leite no país. São mais de 4 bilhões de litros por ano. A atividade é mantida principalmente pela agricultura familiar. São mais de 110 mil produtores no estado que dependem de um valor equilibrado para pagar as contas. O trabalho mantém a economia no campo e na cidade. A expectativa agora é que, devido ao aumento do consumo, o produto esteja mais valorizado. Se ele não conseguir fazer silagem ou se cair a qualidade dessa silagem agora, com a geada, com certeza cai a produção e complica a vida do produtor. Antes da geada e antes desse problema de falta de silagem é de estabilidade. Mas se ocorrer essa geada e se ocorrer falta de silagem para o produtor, aí a tendência é de alta nos preços. Daqui a pouco nós teremos a previsão do tempo aqui no Tarobá Rural, mas antes nós vamos falar sobre o excesso de chuva que tem prejudicado as plantações de feijão, principalmente no oeste do estado. Alguns estão na fase de colheita e aí, durante esses dias de chuva, os produtores tiveram que colher às pressas para não perder ainda mais o produto que estava no campo. A média de umidade foi de 40%, muito alto, quando o ideal aí é entre 16% e 17% de umidade para ter um grão bom aí, bonito para a venda. O que preocupa ainda é aqueles que não colheram, porque também poderão ter prejuízos. Um monte de feijão estragado. É esse o resultado de parte da produção do Neves, agricultor de Cascavel. A colheita foi poucos dias atrás, quando a chuva deu uma trégua. Mesmo assim, o excesso de umidade fez 70 sacas de feijão apodrecerem. Não, plantar e colher a gente planta esperando que vai colher, mas não com esse exagero de chuva que deu esses últimos dias aí, que está aí a prova, né? A gente não conseguiu colher e o que colheu apodreceu, estragou e estamos esperando aí que Deus ajude, que dê uma limpada no tempo para nós continuar a colheita. O Neves ainda tem 400 sacas armazenadas no caminhão e está torcendo para que os grãos sequem. Assim como ele, vários produtores da região têm enfrentado problemas com o excesso de chuva nas últimas semanas. Segundo o Departamento de Economia Rural, a média de umidade nos grãos que estão saindo das lavouras é de 40%, muito acima do ideal. Ou seja, os produtores não têm como entrar e efetuar a colheita. O que aconteceu no final de semana, que estava chovendo e existia uma previsão de chuva no domingo, segunda e terça-feira, como está acontecendo. Os produtores entraram com as máquinas, colheram esse feijão, mas o produto apresentava 40% de umidade. Isso não foi suficiente para que os silos em nossa região fizessem a secagem e apresentando um produto de boa qualidade. Infelizmente, tem produto aí que não pode ser consumido pelo produtor. Na região, a área de plantio de feijão abrange 11.600 hectares. Até agora, 25% da área foi colhida. Como o plantio foi em etapas, tem bastante feijão verde ainda. Para essa lavoura aqui ficar pronta para a colheita, vai mais uns 20 dias ainda. O problema é que ao longo do tempo os grãos vão ficar expostos à umidade e às doenças que podem ser causadas por ela. O produtor até poderia passar algum tipo de produto químico para evitar isso, mas a chuva lavaria o produto. A previsão de colheita, segundo o DERAL, era de 24 mil toneladas de feijão, 9 mil a mais do que no ano passado.
Mas com toda essa chuva vai ser difícil atingir a meta. Já está afetada a produção do feijão em nossa região. Existe um comprometimento muito grande quanto à quantidade e qualidade do produto. Com certeza, essa quebra vai refletir no bolso do consumidor. Assim como a maioria dos produtores, o Neves torce para que a chuva diminua um pouco. Mesmo assim, ele já está fazendo as contas do prejuízo. E depende do que eu vou conseguir colher e vender para mim conseguir calcular os prejuízos. E com toda a chuva que também a gente já viu aí que caiu na região oeste do estado do Paraná, no início da semana e também na semana passada, ocorre que as estradas rurais ficaram bastante danificadas. A Prefeitura de Cascavel recebeu muitas reclamações aí dos moradores. Os trabalhos começaram a ser feitos, mas ainda deve demorar. Falta dinheiro. Desde a última sexta-feira, as máquinas voltaram à ativa. O conserto das estradas rurais em vários pontos de Cascavel é com o cascalho. A chuva nas últimas semanas, que não davam trégua de jeito nenhum, dificultaram a vida dos produtores rurais e da prefeitura também. O município é grande de estradas, mas a ideia agora, com essa previsão de ficar vários dias sem chover, que a gente possa dar atenção a esses produtores, principalmente nesses pontos onde ficou muito crítico devido ao excesso de chuvas. Desde o início do ano, a meta da Prefeitura de Cascavel é dar estrutura para 21 quilômetros de estradas rurais. Para 2018, a meta é de mais 50. O problema é que no interior da cidade existem pelo menos 3.000 quilômetros de estradas. Apesar de o trabalho estar em andamento, tem algo que restringe as melhorias nas estradas rurais. É a falta de verba. A Prefeitura destinou só 1,3% de todo o orçamento do ano para a Secretaria de Agricultura. A falta de verba prejudica também o investimento nas máquinas. Só 5 patrolas funcionam hoje. Uma está na manutenção. Os caminhões que carregam as pedras são 12. Esses números já foram maiores. Segundo a Prefeitura, emendas parlamentares podem tornar possível a chegada de recursos federais em breve. Também existem estudos em andamento para transferir a verba de outras secretarias para a agricultura. Precisa um estudo profundo, até porque a gente sabe que todas as secretarias, toda a prefeitura necessita de recursos, mas nós estamos também indo por uma nova fonte, que seria a fonte de recursos fora do município, uma fonte do governo federal, do governo estadual ou de empréstimos, que seriam importantes para que a gente pudesse mudar o perfil das estradas do município. É o que esperam os produtores, que têm de se virar em estradas rurais precárias para escoar a produção do campo. As estradas do interior estão muito abandonadas. O problema dos homens, o interesse é só arrecadar, não se preocupa com a estrada, com produtividade. Tem que solucionar isso aí. Tem que solucionar. Olá pessoal do campo, vamos à previsão do tempo. O domingo vai ter sol entre poucas nuvens em praticamente todo o estado. Com isso a temperatura se eleva, vai até fazer calor. Em Cascavel, mínima hoje de 17 e máxima de 26 graus. Em Londrina, mínima de 18 e máxima de 27. Em Foz do Iguaçu, termômetros entre 19 e 27 graus. Mesma temperatura de Paranavaí, no noroeste do estado. A partir de amanhã pode haver pancadas de chuva, inclusive com trovoadas em algumas áreas. E as temperaturas caem um pouco, mas sem chance de geada. A produção de biogás não é novidade na Itaipu Nacional. Existe há pelo menos 20 anos. Só que o produto que originava o biogás vinha de dejetos de animais. Isso agora mudou. É um projeto inédito no país. Parte da matéria-prima usada na produção de biogás é daqui mesmo, do complexo da Itaipu Nacional. Pela primeira vez, esgoto, restos de comida e poda de grama são usados no processo. Todos os dias a grama é cortada aqui na Itaipu. Por mês, são cerca de 30 toneladas de poda. Aqui na Itaipu, há 2 restaurantes. Toda a comida que sobra dos pratos dos clientes e o que não é aproveitado na cozinha, agora é utilizado como uma das matérias-primas na produção de biogás. Cerca de 10 toneladas de material orgânico é usado nesse processo todo mês. Desde o início do ano, esse novo processo é realizado. O esgoto, podas de grama e restos de comida passam por um processo de degradação. A partir disso, o biogás é produzido. Depois, ele passa por outro processo para refinar o biogás. Nisso, ele é transformado em biometano,
que hoje é usado para abastecer os 80 veículos da frota da Itaipu. Foram gastos no projeto pouco mais de R$2 milhões. Mas com a ampliação do projeto para outros lugares, o custo deve diminuir. Mas a ideia é expandir esse negócio para todo o Brasil. Também mostrar que é possível abastecer frotas e carros com grama, com esgoto, com resto de comida. A gente fazer essa mistura e mostrar que é possível a gente abastecer carros e ter um combustível, como no final foi mostrado aqui, com 98% de metano no combustível. Então, o que a gente quer mostrar para a região, para as prefeituras que podem usar, por exemplo, o resíduo sólido da prefeitura para gerar gás e esse gás ser usado na própria frota da prefeitura. A nova destinação ao esgoto, grama e restos de comida tem gerado inúmeros benefícios para o meio ambiente, mas também para o desenvolvimento da economia. Se você vê toda essa tecnologia desenvolvida, foi desenvolvida por empresas do Brasil, empresas paranaenses. Com isso eu gero emprego, eu gero renda, eu gero conhecimento, eu gero tecnologia. E o nosso país deixa de ficar refém de tecnologias externas. A partir do momento que a gente gera conhecimento, a gente gera emprego, então a gente desenvolve a sociedade. E que se a gente gera produção de biometano, a gente consegue gerar com economicidade e dá competitividade, a gente gera economia para o cliente e a gente dá condições de consolidar cada vez mais esse combustível verde no Brasil e no nosso planeta. Breve pausa aqui no Tarobá Rural. Em instantes vamos falar sobre o Fundo Rural. E ainda tem os abraços aqui no programa. Até já!